Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Esse segundo podcast é bem curto, só ministração, sem aviso, sem comentários, sem comunicação. Estamos mais uma vez na realização dos nossos podcasts semanais. Claro, como sempre dizemos, os podcasts não são a ministração. O podcast é um material de apoio e ajuda a você que é o pregador. Aqui é o pastor Marco que vai pregar e já me ligou semana passada pedindo um texto. Ele já está se preparando, já está preparado, já fez. Se uma matéria possa ajudar, que Deus abençoe, né? Na preparação do sermão. Estamos, como falamos agora, na sexta semana desse tema maravilhoso, combatendo as trevas. Está sendo palpitante, principalmente para a minha vida e para muitos que têm recebido. Nós estamos domingo à noite profetizando. A nossa palavra para impacto não é chamar aqui B, C, grupos. Deus tem falado comigo para eu chamar pessoas que querem lutar contra as trevas. Pessoas que estão lutando e não têm forças e querem ter força, e nós estamos profetizando. Pessoas que estão sendo atacadas pelo diabo. O diabo está atacando na sua casa, na sua vida, que vem aqui à frente. Pessoas que estão em batalha espiritual, pessoas que estão enfermas, sente que o diabo está jogando enfermidade e crê que Jesus pode libertá-lo, curá-lo. E Deus está fazendo milagre, vai fazer milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Agora o tema de quinta-feira, da ministração de quinta-feira, é: ainda temos dúvida se somos luz ou trevas? Ainda temos dúvida? Parece que sim. No nosso meio, nessa igreja multiforme, nessa explosão, permita-me usar, parafrasear, demográfica de igrejas, ministérios, pastores surgindo, novos pensamentos, ideias, heresias, pessoas sem nenhuma fundamentação bíblica, com certeza há muita dúvida. Aqui apenas poderia até ser uma afirmação, mas estou fazendo uma pergunta que de fato a resposta é sim, há muitas dúvidas. E o texto que vamos ler é uma palavra de Jesus, palavra de João, ditas por Jesus no livro de 1 João, no capítulo 1, epístola de João, primeira carta a João, 1 João, capítulo 1, verso 16. Diz a palavra de Deus: se afirmarmos que temos comunhão com Ele por quê? Com Jesus. Ele é Jesus. Ele não quis botar entre aspas aqui, né? Para não acrescentar. Se nós dizemos que temos comunhão com Jesus, com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Há alguma dúvida ainda? Se afirmarmos que temos comunhão com Jesus, mas andamos ao lado, apoiando, junto às trevas, mentimos e nós não estamos praticando a verdade. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração. As palavras, faltou essa aqui, as palavras de João são esclarecedoras também, quando diz: afirmamos ter comunhão com Deus, mas vivemos em escuridão, no pecado. Andar em trevas, apoiar as trevas, andar como ligado, é apoiar o pecado, a imoralidade. Se eu digo que tenho Jesus, eu sou mentiroso. Eu não tenho Jesus. O que o João está dizendo, eu ainda não, isto é, eu não sou salvo. O homem salvo em Jesus não apoia homens de trevas. Não apoia presidente, não apoia candidato, não apoia homens que defendem ideias equivocadas e contra as trevas, lutas contra o meu Deus. Trabalham para destruir o meu Deus. Por isso, somos mentirosos, pois nossas ações, diz João, estamos explicando, as nossas ações contradizem nossas palavras. Falo uma coisa, estou vivendo outra. A luz, que é Deus, e as trevas, o pecado, o erro, o engano, a mentira, os demônios, são incompatíveis. Isto é, não tem unidade, não tem congruência. São incongruentes, exigindo que a fé em Cristo se manifeste em uma vida, que a fé em Cristo se manifeste em uma vida. Quem anda na luz defende e é salvo, é manifestada a santidade, uma comunhão genuína com Jesus, uma comunhão genuína com os crentes, que é difícil, é um desafio, mas faz parte, como parte da obra transformadora. Nós lutamos por princípios bíblicos,
o princípio e não o princípio das trevas. Ainda há alguma dúvida? Não há como estar unido em Jesus, vivendo como salvo e apoiarmos, nos unirmos a grupos, a pessoas que publicamente são trevas, provindas do diabo e do inferno, como nós estamos vendo devotos de Ubirajara, Zé Pilintra, Exu Caveiro, literalmente servem o trono de Satanás. Não há compatibilidade, há uma incongruência. Se eu sou salvo, como diz, sou mentiroso. Não esqueça que nossas palavras refletem quem verdadeiramente somos diante do Senhor e do mundo. Por isso que João disse, afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muitos de nós não praticamos a verdade. Diz o texto, se dissermos que temos comunhão conosco, refere-se à afirmação de ter uma relação íntima, de compatibilidade da vida com Deus, e o único só salvo em Jesus pode ter isso. Só o salvo entende as coisas de Deus. Só o salvo que tem a mente de quem. E ele é ligado ao Senhor e é desligado das trevas. Na época que João escreveu isso na sua epístola, os hereges, os gnósticos da época afirmavam ter conhecimento especial. Mas João contrapõe isto com a necessidade de uma experiência que esse conhecimento dele não valia de nada se não tivesse uma experiência real, salvífica com Cristo, que verdadeiramente nos traz comunhão, certeza da salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus exige, requer da parte do salvo, do crente salvo em Cristo, atitudes, comportamentos, decisões concernente à vida que exibe o que ele defende em ter. E nunca dizendo que é crente, é salvo e está apoiando e defendendo o homem das trevas. Impossível! Não existe confusão quando nós estamos em Cristo. Jesus nos esclarece de tudo. Quando nós andamos nas trevas, há sempre dúvidas, há sempre incertezas. Há um esclarecimento total. Não andamos mais em trevas. Não servimos mais o mundo, o diabo, os espíritos, o pecado. Nós lutamos contra o pecado, contra as coisas das trevas e ponto final. Ainda há alguma dúvida? É claro que o diabo trabalha 24 horas para pôr dúvidas às nossas convicções. Sempre passa na minha cabeça, na sua, aquela rápida dúvida. E o diabo tenta as nossas convicções e promessas em Cristo. Criamos, entre aspas, momentos, entre aspas, instantes de incerteza, que logo são dissipadas, porque nós lembramos da palavra do Senhor e das promessas do Senhor. Como em 1 Pedro 5, 8 e 9, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. 9, na qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos espalhados, todos estão salvos, estão espalhados, sendo atacados pelo inimigo para colocar dúvida. Dúvidas é uma ação do diabo, é uma ação das trevas. O diabo trabalha com o uso de artimanhas, Efésios 6:11, se o pregador quiser ler, sendo ele o pai da mentira, João 8:44, se você quiser. Por isso, João afirma, não pode haver dúvida quem somos. Nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos de Cristo, nós somos luz. E nós não somos do diabo, trevas. Eu não apoio as trevas, eu não ando com as trevas. Eu trabalho contra, por isso o texto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Jesus, mas andamos nós nas trevas, mentimos. Somos mentirosos. Eu não posso andar na luz de Jesus e andar nas trevas. Mas a pergunta é, por que ainda temos tantas dúvidas? Por que ainda surgem muitas dúvidas nesses dias? E aqui eu respondo com 5 afirmações.
ainda existem dúvidas, porque nós estudamos e valorizamos pouco a palavra de Deus. Estou dizendo que você, eu, a igreja do modo geral, muitos em nosso meio, têm preguiça de estudar a Bíblia, não gostam da Bíblia, não têm a Bíblia como palavra. Você vê na EBFD, muitos não podem ver porque estão doentes, né? Mas no NEF, poucas pessoas conhecem. Eu estou na classe de discípulo do profeta, estamos na parte da Bíblia, e eu disse para eles que eles precisavam decorar a Bíblia. Quem decorar a Bíblia vai ganhar um presente. Eu vou dar um presentinho, uma coisa simbólica, um mimozinho lá. Domingo que vem eu vou começar a perguntar para eles citarem a Bíblia, os livros da Bíblia de cor. Uma razão porque ainda temos dúvida é porque estudamos e valorizamos pouco a palavra de Deus. Quanto eu valorizar, crer, estudar, buscar a conhecer, saber não, nunca sabemos tudo. Mas criar a prática da meditação, da valorizar a palavra, as dúvidas vão ser dissipadas. Botei 2. Temos baixo envolvimento com a obra de Deus servindo. Muitos têm dúvida porque não se doam à obra e ao trabalho. Quanto mais nós servimos a Deus, mais as dúvidas serão dissipadas. Quanto mais vivenciarmos a obra de Deus na nossa vida, mais as dúvidas serão dissipadas. Por isso eu estou dizendo que temos baixo, outro motivo, que tem muita dúvida, porque temos baixo envolvimento com a obra. Terceiro, ele tem 2 terceiros, mas meu terceiro é segundo. Agora o terceiro, temos baixo interesse pela obra. Além de ter baixo envolvimento, nós temos baixo, isto é, nós não gostamos de estar na igreja. Alguns adoram, não estou falando todo mundo, não. Alguns não podem, gostariam de estar. Mas nós temos hoje baixo interesse pelas coisas de Deus. Nós preferimos as coisas do mundo do que estudar as coisas de Deus, do que ouvir as coisas de Deus. E quando eu tenho baixo interesse pelas coisas de Deus, minhas dúvidas vão surgir mais. Quarto, por razão, porque nós temos dúvidas, temos baixo doutrinamento bíblico, isto é, além de não valorizar a Bíblia, eu conheço pouco as suas doutrinas. Quando eu falo doutrina, é salvação, perdão, pecado, justificação, redenção, fidelidade, amor. Nós conhecemos, nós temos baixo. E o pastor, se quiser, Marcos, se quiser usar, pode usar. Se não quiser usar, fique à vontade, deixa eu usar. Por isso que lá no nosso cinefão, eu estou trazendo aos irmãos a nossa declaração doutrinária. Exatamente. Para que nós tenhamos um alto doutrinamento bíblico. Quanto mais doutrina bíblica eu tiver na minha vida, mais forte, resistente, robusto, guerreiro e forte para derrotar as trevas. Ao contrário, serei mais fraco. Quinta razão, porque temos muitas dúvidas. Estamos muito misturados com as práticas do mundo. Isto é, por todas essas características que eu afirmei, eu acabo me envolvendo mais com na verdade, a nossa vida, se você prestar para não tomar cuidado, nós passamos, eu, por exemplo, estou de férias agora até o final do mês, e os irmãos já sabem, final de março é meu último dia de trabalho na Honda, abril eu estou aposentado da Honda, nós passamos 12 horas na Honda. E você não pode ficar abrindo a Bíblia lá nessas 12 horas, a não ser nas horas do intervalo. Quando eu chego de manhã, eu chego lá antes das 5, e eu vou ler a Bíblia, estudar, ouvir louvores, boto o headphone, fico orando, fico chorando. Quantas vezes eu estou chorando ali no louvores, me envolvendo, para quê? Para que eu tenha um alto. Estou vivendo, estou no mundo, estou trabalhando 12 horas lá dentro, ouvindo gente fumando, bebendo, palavrão, coisas ruins. E essas coisas estragam, destroem. E se eu tenho pouco, me misturo demais com essas práticas do mundo, já naturalmente já estou misturado, com certeza. E terei mais dúvidas. Por isso, apresentamos muitas dúvidas, por essas razões que eu expliquei. De quem somos, e experimentamos em Cristo o que Cristo fez. Tudo isso acaba surgindo. Acredito e defendo a ideia que bastava a palavra de Deus afirmar para assegurar que não sou mais das trevas, mas da luz de Deus nesse mundo. Como diz o texto,
Nós todos somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Já é o suficiente. Deus declara, sendo salvo em Cristo, sou luz. Aleluia. E não trevas. Por isso, eu abomino as trevas. Eu rejeito as trevas em nome de Jesus. A verdade é que muitos em nosso meio precisam conhecer mais a palavra. Acreditar que a mesma é a nossa maior garantia e promessa em Cristo Jesus. Maravilha! Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, pregador, pastor, pastora, nesse começo de ano. Se cerque da presença do Senhor, em nome